Nós agora vamos falar aqui no Jornal da Gazeta com Lourenço Mutarelli. Ele também que é quadrinista, escritor e agora se tornou um ator também, né, Lourenço? Tudo bem? Tudo bem, você, Edson? Tudo certo. Como é que tem sido essa experiência nova de estar à frente das câmeras agora? Tem sido muito bom. Foi uma coisa que eu descobri acidentalmente, mas que eu tenho feito bastante e tenho gostado muito. E as histórias, os personagens e até os títulos seus são bem singulares, assim. Como é que é o seu processo criativo para desenvolver esses trabalhos? Eu geralmente ouço muita música, não uma música muito fácil, o que eles chamam de erudito contemporâneo, que é uma coisa que eu acho que acessa um pouco algumas regiões pouco acessadas da minha percepção. Eu gosto muito de ouvir e tentar... São músicas instrumentais, eu tento geralmente construir alguma coisa que tenha a mesma carga de emoção, assim. Seus quadrinhos também são bem detalhistas, isso também tem uma influência direta ou não? Eu acho que sim, principalmente desenhar. Quando eu escrevo, eu não consigo escrever ouvindo música, mas desenhar eu sempre desenhei ouvindo música. Sempre a música foi um elemento importante, uma faceta do processo criativo, né? Claro que tem outras coisas, mas esse acho que é o elemento de conexão, assim, com a minha parte criativa. Você transita bem pela literatura, quadrinhos, teatro, cinema, né? Você tem preferência por algum desses gêneros? Assim, você precisou se adaptar de sua linguagem ou flui naturalmente em cada estilo desse? Eu costumo brincar que eu não sei fazer nada direito, então eu faço tudo do meu jeito. E aí, talvez por isso eu consiga fazer algo que eles dizem que é o meu estilo, né? Porque eu não consigo fazer de outra forma. O que eu tenho preferido atualmente é a literatura e o teatro, o que tem me dado mais prazer. E você já fez ou pensa em fazer uma coisa para a TV também? Eu desenvolvi um argumento de uma pessoa que ia tá tentando um projeto de série, né, para TV, mas eu acho que eu encararia se aparecesse alguma oportunidade. Eu acho que é sempre um desafio. Eu tenho trabalhado às vezes algum texto sob encomenda e eu acho um desafio interessante. E você falou da experiência do teatro agora, né? Você fez essa peça recentemente e o que você foi quando era criança, né? Isso. Como é que foi essa experiência para você dessa peça? Foi muito, muito interessante. Foi um processo... No fim a gente foi abrindo e se tornou um projeto colaborativo, onde o grupo improvisava e eu reescrevia e eles também se apropriavam e mexiam no texto. Mas a partir disso eu estou até para publicar um livro com 5 peças que eu gosto muito. Só tive uma montada, tem 2 em processo, mas o teatro é muito, muito interessante. Eu pretendo dirigir uma peça, escrever e dirigir. Talvez o ano que vem eu faça isso. Tá. E essas que estão em montagem, já tem previsão de alguma coisa de estreia? Não, uma delas está em fase de captação. E a outra está ainda bem em pré-produção ainda. E o que você achou da sua adaptação do livro O Cheiro do Ralo para o cinema? Eu achei bastante divertido, achei que o resultado foi muito surpreendente para todos os envolvidos, né? Acho bem interessante. A minha expectativa desde o começo era ver essa releitura, ver essa adaptação, né? Eu acho que tem um resultado bastante interessante. Ele teve um bom resultado também na 30ª Mostra de Cinema aqui Internacional de São Paulo, né? Ali começou a história no circuito de premiações, né? Eu acho que começou no Rio. No Rio antes? No Rio, o Rio foi primeiro e foi inclusive a primeira apresentação do filme não só para classe, como diriam, né? Mas tiveram apresentações públicas. E foi quando a gente sentiu o impacto e a gente até se assustou com o resultado, que foi muito positivo. E você tem contato com o público? Como é que você tem visto a reação deles? Eu tenho tentado me manter um pouco distante disso tudo. No começo, o retorno que eu tinha, principalmente dos meus leitores mais próximos, era sempre muito dividido. Pessoas que gostam muito e pessoas que ficam muito presas ao livro e que comparam muito e têm uma visão mais crítica, no pior sentido. O próprio Celton mesmo, eu vi uma entrevista dele falando numa rádio, ele comentando a respeito de que ele andava com o livro embaixo do braço. Não, isso aqui tem que entrar. Não, essa frase é sensacional, né? Ele também é um admirador seu, né? Ele virou o chato do livro, era o apelido dele. Eu não opinava nada. Tudo que perguntavam, como eu participei como ator,
tudo que perguntavam eu falava que eu não sabia que eu fiz o livro, isso era o filme, não tinha nada a ver. Eu tentei me manter o máximo distante dessa parte, eu não quis trabalhar o roteiro nem nada. Mas o Celton conhece o livro bem melhor do que eu, porque eu escrevi o livro em 2002 e nunca mais li, e ele releu muitas vezes, né? Então eu acho que ele era até mais indicado mesmo para isso. E você já tinha participado do filme Nina também, né? Tinha participado, feito as animações do Nina. Como é que foi esse processo de trabalhar com animação para o cinema? Eu tenho um pouco de trauma de animação, né? Eu trabalhei muito tempo no Maurício de Souza com desenho animado, e é um trabalho, ainda mais na época que não tinha tanta tecnologia, né? Tudo era muito artesanal. Então eu acho o desenho animado uma coisa muito trabalhosa. Eu aceitei o desafio se eles aceitassem o que eu estava propondo, que era uma animação simples e desde que isso não quebrasse o filme, né? Eu acho que todo filme que tem inserção de animação acaba tendo um choque, né? Mas eu acho que a gente chegou num resultado que foi bem equilibrado. Como é que você vê a produção e o mercado de quadrinhos atualmente, tanto no Brasil quanto no modo geral lá fora também? O quadrinho tem vivido uma crise bastante forte, né? Essa crise gerou o que a gente vê hoje em livraria, que são grandes editoras publicando quadrinhos, né? E você encontra quadrinho em livraria e não encontra quase quadrinho em banca. Mas eu acho que vive um momento de crise mesmo. Um momento que não acho que vai acabar, mas que ele está tendo que encontrar esse novo espaço. Você tem preparado alguma coisa? Tem feito alguma coisa atualmente? Não, eu parei. Eu lancei um último álbum no começo do ano passado, que eu acredito que seja o meu último trabalho de quadrinhos. Pelo trabalho que dá fazer quadrinhos e pelo retorno que é muito, muito pequeno. Eu acabei tendo muito mais espaço com essas outras áreas que eu experimentei, né? E muito mais retorno, tem sido muito mais gratificante. Prazer pessoal mesmo, você acha assim? Além do reconhecimento financeiro, é claro que você vive disso. Né? Mas sim, em todos os aspectos, né? Eu acho que foram mais compensatórios do que esses 11 álbuns de quadrinhos que eu fiz, e fiz com muita paixão, mas é sempre muito trabalhoso para um resultado que no fim é muito pequeno. Entendi. Desses quadrinhos todos, tem alguma possibilidade de adaptação de alguma coisa para o cinema? Você tem conversado com alguém a respeito? Tem aparecido pessoas interessadas, né? Mas nada concreto. Tem 2 trabalhos, um que é a trilogia que começa com O Dobro de 5 e termina com A Soma de Tudo, que é uma história policial. Tem um diretor novo e bem interessante, eu trabalhei com ele num curta. Ele tem interesse disso e uma pessoa se interessou em adaptar meu último álbum de quadrinhos, mas não tem nada concreto. Entendi. Essa trilogia, você falou, é o Diomedes, do personagem? Diomedes, isso. Tá. É o Diomedes. Como é que foi assim a criação desse personagem? É o único personagem que você criou que acompanha uma série, né? É um personagem que na verdade eu estava sentindo falta de ler esse tipo de quadrinhos, né? Um quadrinho mais de aventura e ação. Então eu resolvi prestar uma homenagem ao quadrinho da época de ouro, assim, e tentar fazer uma aventura de um detetive, que é um tema bastante desgastado, mas eu tentei enfocar pela minha ótica. Perfeito, então. Nós conversamos aqui então com o Lourenço Mutarelli, que ele é quadrinista, é escritor, trabalha também com cinema, voltado para várias áreas. Lourenço, seja muito bem-vindo. Quando você tiver algum projeto novo, vai ser um prazer a gente poder divulgar também aqui na Rádio Gazeta, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Então, um abraço e boa sorte nos novos projetos aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.